Santa Faustina revelou algo que poucos ousam imaginar. O que a alma vê nos primeiros segundos após a morte não é silêncio nem vazio. Segundo suas visões, a alma entra imediatamente num encontro com a verdade absoluta, onde cada escolha da vida se torna clara como luz. Não há mais máscaras, nem desculpas. O que ela testemunhou mostra que esse instante inicial decide o rumo da eternidade e revela o peso real da oração, do arrependimento e do amor vivido em segredo. Santa Faustina ensinava que, no exato instante em que a alma se separa do corpo, ela não adormece nem desaparece. Pelo contrário, desperta para uma realidade mais intensa do que tudo o que conheceu na Terra. Segundo suas visões, os primeiros segundos após a morte são marcados por uma lucidez total. A alma passa a enxergar sua própria vida como Deus a viu, sem justificativas, sem ilusões, sem auto-engano. Ela descrevia esse momento como um encontro imediato com a verdade. A alma percebe com clareza quem foi, o que amou e o que rejeitou. As palavras ditas sem caridade, os pecados escondidos, as oportunidades perdidas de amar e de se converter aparecem como feridas abertas diante da consciência. Ao mesmo tempo, cada oração feita em silêncio, cada sofrimento aceito com fé e cada gesto de misericórdia também se manifestam como luz. Santa Faustina afirmava que muitas almas ficam profundamente abaladas nesse instante, não por medo do castigo, mas por perceberem quanto Deus esteve próximo durante toda a vida e quantas vezes foi ignorado. A presença de Deus não é violenta, mas irresistível. A alma sente um amor imenso e, ao mesmo tempo, uma dor profunda por não ter correspondido a esse amor como poderia. Ela dizia que esse primeiro encontro não é ainda o julgamento definitivo, mas uma preparação interior. É como se a própria consciência se abrisse totalmente diante da luz divina. A alma compreende, sem necessidade de palavras, se caminhou para Deus, ou se viveu apenas para si mesma. E essa compreensão é tão clara que não admite discussão. Santa Faustina via que algumas almas entram nesse momento com grande paz. São aquelas que, apesar de suas fraquezas, buscaram a Deus, pediram perdão e viveram na confiança da misericórdia divina. Para elas, os primeiros segundos após a morte são como um alívio, a certeza de que a vida não terminou, mas começou de verdade. Outras almas, porém, experimentam confusão e temor, não porque Deus as rejeite, mas porque percebem que se afastaram da graça durante a vida. Elas veem suas próprias escolhas como caminhos que as conduziram para longe da luz. Esse reconhecimento provoca um sofrimento interior muito grande, uma espécie de vergonha espiritual que nasce do amor ferido. Santa Faustina dizia que nesse instante a alma já entende o valor do tempo perdido. Muitos desejariam voltar à Terra por um único momento, para rezar, para se confessar, para perdoar alguém, para oferecer uma dor com amor. Mas esse desejo já não pode ser atendido. O tempo da decisão ficou para trás. Ela também relatava que, nesses primeiros segundos, a alma percebe a importância das orações feitas por outros. As súplicas dos familiares, as missas celebradas, os terços rezados começam a agir como apoio espiritual. Mesmo sem compreender tudo, a alma sente que não está completamente sozinha. Segundo Santa Faustina, Deus permite que a alma veja sua vida inteira condensada nesse breve instante para que reconheça com justiça e misericórdia
o que construiu. Não é um julgamento cruel, mas uma revelação. A verdade não vem para destruir, mas para preparar. Esse momento inicial após a morte é como a porta da eternidade. A alma entende que tudo o que viveu na terra teve peso eterno. Nada foi inútil, nem o bem escondido, nem o mal não confessado. E é nesse silêncio absoluto que a alma começa a caminhar para o destino que escolheu com suas próprias decisões. Santa Faustina explicava que esse primeiro encontro da alma com a verdade é tão intenso porque, pela primeira vez, ela vê tudo sem o peso do corpo, sem distrações e sem engano. Na Terra, a consciência é muitas vezes abafada pelo barulho do mundo, pelas preocupações e pelos prazeres. Mas após a morte, tudo se cala. E é nesse silêncio que a alma se vê diante de Deus, como realmente é. Ela dizia que a alma sente ao mesmo tempo a grandeza do amor divino e a própria pequenez. Não há acusação exterior. A própria consciência se torna testemunha. Cada pensamento, cada escolha, cada intenção aparece diante da luz de Deus. Não como uma lista de erros, mas como um retrato completo da vida interior. Segundo Santa Faustina, muitas almas sofrem mais pela luz do que pela pena, porque a luz mostra o quanto Deus foi próximo, paciente e misericordioso, e o quanto a alma respondeu pouco a esse amor. Esse reconhecimento gera um arrependimento profundo, não por medo do castigo, mas por amor ferido. A alma entende que poderia ter amado mais, confiado mais, perdoado mais, rezado mais. Ela via que esse arrependimento é uma chama purificadora. Não destrói, mas transforma. A alma começa a desejar a Deus com uma intensidade que nunca teve na terra. Tudo o que antes parecia importante perde valor. Só permanece o desejo de estar unida a Ele. Santa Faustina também relatava que, nesse instante, a alma percebe claramente o valor de uma única oração feita com sinceridade. Uma Ave Maria rezada na infância, um pedido de perdão feito em segredo, uma lágrima derramada diante de Deus. Tudo isso aparece como luz que sustenta a alma nesse momento decisivo. Ela dizia que muitas almas se surpreendem ao descobrir que pequenas escolhas tiveram peso eterno. Um gesto de caridade, uma renúncia silenciosa, um sofrimento aceito com fé, tornam-se tesouros no mundo espiritual. Da mesma forma, pequenas negligências revelam-se como grandes perdas, oportunidades de amar que foram ignoradas, palavras que feriram, tempo desperdiçado longe de Deus. Segundo Santa Faustina, esse instante inicial após a morte é também o momento em que a alma entende o valor da misericórdia. Ela vê que Deus nunca deixou de chamá-la. Mesmo nos dias de pecado, houve graças ocultas. Mesmo nos momentos de indiferença, houve convites à conversão. O problema não foi a ausência de Deus, mas a resistência da alma. Ela afirmava que esse encontro com a verdade não é um choque sem esperança. Para as almas que buscaram a Deus, mesmo com fraquezas, esse momento é acompanhado por uma paz profunda. Elas reconhecem seus limites, mas também reconhecem a bondade divina que as sustentou. Outras almas, porém, experimentam grande inquietação, porque percebem que viveram voltadas apenas para si mesmas. Não odiaram Deus, mas o esqueceram. Não rejeitaram a fé abertamente, mas a adiaram. E agora veem que esse adiamento teve consequências eternas. Santa Faustina dizia que o maior sofrimento nesse instante
é compreender que o tempo da decisão acabou. A alma não pode mais escolher mudar de vida. Tudo já foi semeado. Agora começa a colheita. Esse ensinamento não foi dado para causar medo, mas para despertar os vivos. Porque enquanto há vida, há escolha. Enquanto o coração bate, há possibilidade de conversão. Enquanto há tempo, há misericórdia. Ela repetia que Deus deseja salvar, não condenar, mas respeita profundamente a liberdade humana. O que a alma encontra nos primeiros segundos após a morte é, em grande parte, o reflexo daquilo que construiu durante a vida. E por isso, Santa Faustina dizia que viver bem é a melhor preparação para morrer em paz. Santa Faustina dizia que Deus permitiu que ela visse esse instante após a morte, não para assustar as almas, mas para ensiná-las a viver. O que a alma encontra nos primeiros segundos da eternidade é o reflexo do que cultivou durante toda a vida. Não é um Deus distante que se revela, mas um Pai que mostra a verdade com misericórdia. Ela ensinava que muitos passam a vida inteira preocupados com coisas que, naquele momento, já não terão valor algum. Dinheiro, fama, conflitos, mágoas, ambições. Tudo isso se dissolve diante da luz de Deus. Só permanece aquilo que foi amor, oração, arrependimento e entrega. Santa Faustina afirmava que esse primeiro encontro é como um espelho espiritual. A alma vê se viveu para si mesma ou se tentou viver para Deus. Vê se buscou o perdão ou se adiou a conversão. Vê se aproveitou o tempo ou se o desperdiçou. E essa visão é tão clara que não há necessidade de palavras. Por isso, ela repetia que o maior erro humano é acreditar que sempre haverá tempo depois. Tempo para mudar, tempo para rezar, tempo para se reconciliar, tempo para voltar a Deus. Mas o instante da morte chega sem aviso. E quando chega, o coração já está moldado pelas escolhas feitas ao longo da vida. Santa Faustina dizia que muitos se surpreenderão ao descobrir que uma simples oração rezada com fé valeu mais do que anos de vida sem Deus. Um ato de humildade valeu mais do que muitos sucessos humanos. Um pedido sincero de perdão pesou mais do que uma vida inteira de orgulho. Ela ensinava que Deus não julga pela aparência, mas pela verdade do coração. Não pela quantidade de obras, mas pelo amor com que foram feitas. Não pelo medo do inferno, mas pelo desejo do céu. Esse ensinamento transforma a maneira de viver o presente. Cada dia se torna uma preparação silenciosa para aquele primeiro encontro. Cada escolha pequena passa a ter valor eterno. Cada perdão concedido é uma luz futura. Cada oração é um fio que liga a alma ao céu. Santa Faustina dizia que quem vive na misericórdia não tem medo da morte, porque a morte deixa de ser um salto no escuro e se torna um encontro esperado. Não um encontro com o desconhecido, mas com aquele que sempre esteve presente. Ela também alertava que não devemos esperar o último instante para amar a Deus, porque o amor não nasce de repente na morte. Ele é aprendido na vida. Quem aprende a amar agora, reconhecerá esse amor naquele momento decisivo. E assim, sua revelação não termina com medo, mas com esperança. Ainda há tempo, tempo de rezar mais, tempo de perdoar, tempo de mudar, tempo de buscar a Deus com sinceridade, porque quando a alma abrir os olhos para a eternidade, não perguntará quanto possuía, perguntará quanto amou, não perguntará quantos erros cometeu, perguntará se confiou na misericórdia,
Não perguntará quanto viveu, perguntará como viveu. Santa Faustina deixou este aviso como um presente para os vivos. Preparem-se para esse instante agora. Vivam de modo que os primeiros segundos após a morte sejam de paz e não de confusão, de esperança e não de medo, de luz e não de escuridão. Porque o que aguarda a alma naquele primeiro momento é a verdade. E essa verdade pode ser luz para quem aprendeu a amar. Santa Faustina, rogai por nós.